No último vídeo a gente falou um pouco, começou a falar, na verdade, sobre a oração do Pai Nosso, né? Mostrando que nós temos um Pai que está nos céus, que esse Pai ele precisa ter o seu nome santificado, que ele tem um reino que precisa vir à terra e ele tem uma vontade que precisa ser cumprida. Né? E isso é maravilhoso. E hoje a gente vai continuar com essa oração, né? Levando aí os dois últimos versículos, né? Que fala: dá-nos o pão nosso de cada dia, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E essa segunda parte dessa oração, ela é tão maravilhosa quanto a primeira, porque a primeira parte, ela nos coloca no caminho correto. Ela coloca no nosso coração o real desejo pelas coisas de Deus. E como a gente vai passar a conhecer a Deus, como a gente vai passar a ter intimidade com Deus, a gente vai descobrir que tem um Pai nos céus que cuida de nós, a gente vai descobrir que a gente precisa trabalhar em função desse reino, aí nós vamos entender que nós temos a liberdade de pedir a Deus aquilo que nós precisamos. E é aí que fala o próximo versículo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando a gente primeiramente se rende a Deus por causa do seu nome, por causa do seu reino, por causa da sua vontade, nós temos a liberdade de pedir a Ele o que nós necessitamos. Por quê? Porque a nossa vontade, ela vai estar de encontro com a vontade de Deus. Um pai terreno, eu como pai, eu me importo com a minha filha, eu me importo com aquilo que a minha filha precisa. Imagina o nosso Pai Celestial, Ele muito mais se importa conosco. Quando nós colocamos a nossa vontade no centro da vontade de Deus, Ele cuida de nós, Ele nos concede aquilo que nós precisamos. É uma certeza que nós podemos falar: Pai, eu vivo para a tua honra e para a tua glória. Eu sei que tu tens cuidado de mim. A consagração a Deus, a consagração à vontade dele, produz essa maravilhosa liberdade em oração. A gente passa a ser livre no nosso momento de oração, para orar aquilo pelo qual nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Toda a nossa vida terrena é entregue nas mãos do nosso Pai, que cuida de nós. E aí nós seguimos: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Assim como o pão ele é a primeira necessidade do nosso corpo, o perdão ele é uma necessidade para a nossa alma. Nós precisamos desse perdão. Nós somos filhos e somos pecadores. Então, por sermos pecadores, nós precisamos diariamente, constantemente, do perdão do nosso Deus. E pela obra de Cristo, pelo que Ele fez por nós na cruz, nós podemos ter a garantia, nós podemos ter a certeza que o seu sangue e a sua vida, elas podem nos conceder perdão dos nossos pecados. Nós somos perdoados porque Cristo, Ele nos perdoou. Porque Cristo, Ele pagou o preço do pecado na sua morte na cruz. E isso é suficiente. A morte de Cristo é suficiente para o perdão dos nossos pecados. Nós não precisamos fazer várias coisas para que os nossos pecados sejam perdoados. Não. O sangue de Cristo, ele é suficiente para perdoar os nossos pecados. Esse sangue, ele é a nosso favor. Quando nós aceitamos pela fé o perdão desses nossos pecados, a nossa realidade espiritual ela vai mudar. A gente vai ter uma verdadeira comunhão com Deus, a gente vai ter um verdadeiro acesso à presença do Pai e uma liberdade como filhos de Deus. Enquanto que o perdão ele está relacionado aos céus, ao perdão de Deus para nós, o perdoar está relacionado àqueles que estão conosco, ao nosso próximo. Quando nós reconhecemos que nós somos perdoados por Deus, nós passamos a perdoar a ofensa dos outros. O pecado é uma grande ofensa contra Deus. E reconhecer que nós somos pecadores, às vezes é difícil. Reconhecer que nós erramos, que nós temos esse pecado em nós, é difícil. Mas Deus ele já perdoou as nossas ofensas. Ele nos perdoou enquanto éramos inimigos dele. Então, por termos sido perdoados, nós precisamos aprender a perdoar a ofensa dos outros, por mais que isso seja difícil. E o último ponto da oração é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então a gente vai ter o pão nosso pão de cada dia, o perdão pelos nossos pecados e finalmente nós vamos ser guardados desse pecado e de todo o mal que o maligno pode intentar, pode trazer sobre nós. Essas três petições, elas abrangem todas as necessidades da nossa vida. Quando eu oro pelo pão de cada dia, não estou orando apenas pelo alimento físico, mas eu estou orando pelo suprimento das minhas necessidades, que Deus ele possa me suprir em tudo o que eu preciso. Como eu falei, a minha vontade ela vai estar indo de encontro à vontade do Pai. Por quê? Porque eu conheço o Pai, eu tenho intimidade com Ele, eu busco a Ele e eu desfruto dessa verdade, dessa realidade na minha vida.
Então essa oração, né, ela vai nos encher de esperança, vai nos encher de vida, vai nos encher de confiança de que Deus ele vai nos conceder tudo aquilo que nós precisamos, vai nos ajudar a perdoar, né, e vai nos livrar de todo o mal. E aqui fala que seu nome, reino e vontade tem uma primazia em nosso amor. Sua provisão, perdão e amor sustentador certamente serão a nossa porção. Deus mesmo vai ser a nossa porção. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos esse reino em primeiro lugar na nossa vida, todas as demais coisas nos são acrescentadas. E quando eu falo de reino em primeiro lugar, não significa dizer que eu tenho que me anular, que eu agora não sou nada, não vou fazer mais nada, só vou fazer isso. Não significa isso. Significa que o nosso coração, em nosso coração, Deus ele vai ter a primazia. Eu vou ter desejos, eu vou continuar tendo necessidades, vou continuar tendo sonhos, desejos, mas se Deus ele for a primazia, se ele tiver a primazia, se ele for o primeiro lugar da minha vida, essas coisas elas já não vão ter aquele valor onde eu vou viver para isso, mas eu vou viver para agradar a Deus. E por ter um coração que agrada a Deus, por ter um coração que faz a vontade do Pai, que conhece a vontade do Pai, todas essas coisas vão ser bênçãos na minha vida. E aí a gente finaliza: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que nós possamos pedir ao nosso Pai que nos ensine a orar e que a oração do Pai Nosso ela possa nos ajudar, nos mostrar o caminho em que nós devemos seguir. Lembrar que temos um Pai, que esse Pai ele tem o seu nome que precisa ser santificado, que ele tem um reino e que quer que a sua vontade ela seja feita em nossa vida. E ao declarar isso, ele vai nos conceder o pão que nós precisamos, o perdão que nós tanto necessitamos e vai nos livrar do mal, para que o seu nome ele seja glorificado no nosso viver. Que Deus possa abençoar a sua vida e até o próximo vídeo.